conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza no seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós temos caminhado um mês e meio, mais ou menos, na carta aos Efésios, temos visto de maneira espetacular o ânimo, a alegria, o regozijo do apóstolo Paulo no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. Nós vimos como de maneira muito eufórica, o apóstolo Paulo, depois de uma breve saudação, diz uma doxologia extraordinária a respeito do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos elegeu antes da fundação do mundo. Bendito porque o Filho nos redime dos nossos pecados. Bendito porque o Espírito Santo nos cela e é o penhor da nossa herança. E nós vemos ali então toda a alegria, o regozijo do apóstolo Paulo na obra do Deus Trino. E a partir, ou desde semana passada, nós passamos então para essa resposta agora do apóstolo Paulo em relação aos Efésios. Por quê? Depois de bem dizer a obra do Deus Trino, o apóstolo Paulo diz que ouviu que isso é realizado na vida dos Efésios. Ele vai dizer no verso 15, né? Ouvindo a respeito da fé que vocês têm e do amor que vocês têm, eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus porque é reconhecido que isso então é obra do Senhor em vocês. Se vocês têm fé em Jesus Cristo, se vocês amam uns aos outros, isso é manifestação de que Deus elegeu, de que o Filho redimiu e que o Espírito selou vocês. E por isso eu não paro de dar graças a Deus por vocês. Eu me alegro e louvo ao Senhor nas minhas orações pela vida de vocês, os santos de Éfeso. Mas nós vimos também que essa oração de Paulo não é simplesmente gratidão pelo reconhecimento da obra de Deus nos Efésios, mas é também uma oração que pede e que suplica. E nós passamos a considerar então os pedidos que o apóstolo Paulo faz em relação aos santos de Éfeso. Nós vimos que Paulo pede duas coisas ao Senhor pelos santos da igreja. Primeiro, pede que eles tenham o pleno conhecimento do Senhor, que se dá pelo Espírito Santo, que revela ao Senhor e também nos dá a sabedoria do Senhor. Pleno conhecimento é um dos pedidos que o apóstolo pede, e o outro pedido do apóstolo é que o Espírito então ilumine os olhos do nosso coração. Ilumine os olhos do nosso coração. Ele pede isso a partir do verso 18. E vai dizer o porquê que nós precisamos reconhecer ou ter essa iluminação do Espírito Santo. 3 coisas. Ele pede que o Espírito abra os nossos olhos para ver. Primeiro, a esperança da nossa vocação. Depois, a riqueza da glória dos santos. São essas duas coisas que nós vimos na semana passada. E a terceira coisa que o apóstolo pede é que nós percebamos qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. E nessa terceira coisa, o apóstolo Paulo vai gastar aí um tempo para descrever, e palavras para descrever, o que é a suprema grandeza do poder do Senhor. E por isso que nós separamos, né, esse trecho para trabalhar especificamente. Então, lembre-se, nós ainda estamos considerando a oração que o apóstolo Paulo faz pelos Efésios,
de que Deus abra os olhos dos corações dele. Essa ainda é o tema, esse ainda é o tema que nós estamos considerando. O pedido que o apóstolo Paulo faz, a oração que o apóstolo Paulo faz em relação aos crentes de Éfeso, para que os olhos dos seus corações sejam abertos para ver. E nós vimos a vocação, né, ou a esperança da vocação, pensando no tempo passado onde Deus nos chamou. Nós vimos a riqueza da glória dos santos, que é a nossa expectativa futura, período em que nós estaremos glorificados, vivendo na eternidade com o Senhor. E agora o apóstolo Paulo fala de uma coisa que é presente, e que nós devemos entender assim, da ação presente do Senhor sobre nós, que é a suprema grandeza do seu poder. E o que é então a grandeza do poder de Deus que age nos que creem? Como nós podemos perceber a grandeza do poder de Deus? O apóstolo Paulo dá 3 meios, 3 razões, ou 3 ações do Senhor que nos permitem ver a sua grandeza. Lembra, irmãos? Toda a Escritura, ela aponta para os atos de Deus e como o Senhor de maneira maravilhosa age. Como o Senhor de maneira maravilhosa age. E todos os atos do Senhor são sempre para mostrar a sua glória. Você lembra quando o Senhor retirou o seu povo do Egito? E se você não conhece isso, se você não lembra, dá uma voltada lá em Êxodo hoje à tarde ou durante a semana e vê como aquelas 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito não foram simplesmente para que Faraó fosse subjugado. Não foram simplesmente para que Faraó, subjugado, libertasse o povo. E para que o povo tivesse condição de sair do Egito. Não, mas foi para mostrar a maravilha e o grande poder do Senhor. Os atos do Senhor, as ações do Senhor são para mostrar a sua grandeza. E os atos grandes do Senhor são inúmeros. O apóstolo Paulo aqui descreve 3. Descreve 3 atos, dos quais nós devemos estar atentos para reconhecer a sua grandeza. A partir do verso 20, então, ele vai fazer essa descrição. Ele vai dizer como Deus exerceu o seu poder. Verso 20, ele vai dizer, ele exerceu esse poder em Cristo. E mais uma vez nós percebemos o apóstolo Paulo localizando toda a obra do Senhor, Deus Trino, em Jesus Cristo, na sua pessoa e naquilo que ele realiza na cruz. Ele exerceu esse poder em Cristo. De que maneira? Ressuscitando-o dentre os mortos, primeiramente. Primeira maneira que o apóstolo Paulo nos diz que nós percebemos a força do poder do Senhor foi no ato em que ele ressuscitou dos mortos o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu não sei você, mas o maior medo que eu tenho é de morrer. O maior medo que eu tenho é de morrer. Dentre os muitos medos que eu tenho, a maioria deles, eu consigo pensar soluções, eu consigo pensar um meio de escapar. Né? Aliás, esse é o grande... É a grande definição das nossas preocupações e da nossa ansiedade, né? Quando a gente fica criando cenários futuros das coisas que a gente tem medo e a gente fica tentando criar jeito de escapar, né? E de resolver aqueles problemas imaginários futuros. A definição aí quase que perfeita da nossa ansiedade. Mas o fato é que quando nós pensamos na morte, não tem como a gente escapar. Não tem como a gente fazer, né, uma finta na morte. Ela vai chegar para a gente. Ela vai chegar e de uma maneira irremediável. Irremediável. A morte é um poder que está presente na realidade humana, a qual nós estamos completamente entregues de uma maneira até patética. Porque a gente não pode fazer nada. E mais patético ainda é ver alguns homens tentando, né, se colocar
diante da morte como poder para enfrentá-la. Estava conversando com a Luciana essa semana sobre algumas coisas que a gente vê, né? E ela conversando comigo sobre, às vezes, orações que as pessoas fazem, né? No seu desespero, na sua total perdição, no sentido de que não sabe para onde vai, não vê uma luz no fim do túnel, começa a orar, começa a falar sobre a morte, sobre doença. E aí você vê a tolice do homem quando ele começa a decretar: não, eu vou vencer a morte. Essa pessoa não ficará doente, eu decreto sobre a sua vida a cura. Que tolice. Chega a ser patético, essa é a verdade, quando você vê um ser humano assim. Porque a gente não tem esse poder, a gente não tem essa condição, nós não temos. E a realidade é que a morte exerce sobre nós um poder cruel, mas real. E o que o apóstolo Paulo está chamando aqui a nossa intenção, ou a nossa atenção, é para ver que, para nós, agora tem uma solução, até para a morte. Porque o Senhor exerceu o seu poder ressuscitando Cristo dentre os mortos. E a morte então agora já não tem a palavra final para os que estão em Cristo, para os que creem. Esse é o poder de Deus sobre nós, os que cremos. Nós temos a promessa da ressurreição, da vitória sobre a morte, para a vida eterna. Meus irmãos, o Senhor mostra o seu poder para nós, começando já do topo, dizendo: qual é o seu maior inimigo? Eu o venci. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte. Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus que nos dá a vitória em Jesus Cristo. Um verso que nós memorizamos na semana passada, e que nós lidamos na semana passada, considerando o Evangelho de Marcos, a exposição da ressurreição do Senhor. Mas o apóstolo Paulo aqui então traz isso. É uma exposição maior do poder do Senhor, de que Ele venceu a morte, e os que estão nele também vencerão a morte. Estão em Cristo, tem o seu maior inimigo derrotado. Deus venceu a morte. Mas não foi só isso que Deus realizou. Deus exerceu esse poder no Senhor, ressuscitando dentre os mortos. Mas o verso continua e diz que Deus fez Cristo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E aqui o apóstolo Paulo fala então dessa vitória de Cristo sobre o nosso segundo maior inimigo, que é o mal. Que Cristo, sendo Ele elevado aos céus, agora está assentado à direita do Pai, nos lugares, nas regiões celestiais. Ele tem domínio, autoridade e poder sobre todas as coisas. E note que a linguagem do apóstolo Paulo aqui talvez não fique tão clara, mas o que ele está tentando descrever para nós é essa supremacia excelente do Senhor Jesus, de uma maneira que está muito elevada, acima de qualquer outro tipo de autoridade, poder, domínio que exista e que nós possamos ver. Deus está acima, e colocou o Senhor Jesus Cristo acima de tudo, tudo. Ele dá aí uma descrição, né, que para a gente parece até uma repetição, mas o que o apóstolo Paulo está tentando dizer é que não há qualquer tipo de poder, qualquer tipo de força, qualquer tipo de governo, qualquer tipo de autoridade que nós possamos compreender com a nossa mente, pela qual Jesus não esteja acima dela, ou da qual Jesus não esteja acima dela e exerce domínio sobre ela. Por isso que ele faz essa descrição tão detalhada aí, usando sinônimos, que
para a gente, o apóstolo está se repetindo aqui, dizendo principado, potestade, poder, domínio. Né? Mas são sinônimos que têm as suas peculiaridades e as suas diferenças, mas no fim das contas, Paulo só está querendo deixar claro para a gente. Cristo está acima de qualquer autoridade e domínio, qualquer força que você possa perceber. Seja ela a força humana de autoridade e governo, como os presidentes, ditadores, né, as autoridades civis, seja ela de força mesmo, que a gente percebe como a força de uma bomba atômica que explode uma cidade inteira, ou mesmo uma bomba que possa explodir um continente inteiro. Cristo está acima disso, com um poder maior do que esse, com uma força maior, porque Ele está assentado nos lugares celestiais, muito acima de nós. E estando nesse lugar, Ele exerce domínio, exerce autoridade, exerce força. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando, não simplesmente que Cristo governa, óbvio que ele está dizendo isso, mas ele está querendo mostrar para nós que Cristo governa, e nesse sentido, o nosso inimigo, que é o mal, também está debaixo do governo de Cristo. E de certa forma o apóstolo Paulo está aqui preparando os Efésios para aquilo que ele vai ensinar no capítulo 6. Quando ele vai dizer, lembre-se que a nossa luta não é contra principados e potestades. Aliás, é contra principados e potestades. Nós não lutamos contra a carne, mas contra os principados e potestades. Nós não lutamos contra as pessoas, mas contra domínios. Contra os poderes malignos. Poderes que são contrários ao Senhor. E Paulo deixa claro então que Jesus tem poder sobre essas coisas, tem poder sobre o mal. Ele está acima e pode vencer o mal. Assim como o Senhor venceu o nosso maior inimigo, que é a morte, Ele vence o nosso inimigo, que é o mal, porque Ele está acima dele. Paulo então ora para que nós tenhamos essa percepção, para que nós tenhamos essa clareza. Cristo venceu a morte por você, e Cristo vence o mal por você. Ele tem autoridade sobre o mal. O Alexandre de Moraes não tem a palavra final. Lula não tem a palavra final. Cristo tem autoridade sobre eles e vence o mal por nós. Essa é a realidade que o apóstolo Paulo está falando. Não há governo, não há força, não há domínio que não esteja sujeito ao governo real do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está sentado nos lugares celestiais. E dessa maneira então, o mal também é derrotado. E essas são as duas coisas que o apóstolo Paulo apresenta inicialmente para nós, que falam, revelam a força do Senhor, mas ele fala uma terceira coisa. Ele fala uma terceira coisa. E aí, isso aí é que explode a mente. Especialmente das pessoas no século XXI, que agora o negócio vai para um caminho completamente diferente. Verso 22. Olha o que a Paulo vai dizer. Depois de dizer que o poder do Senhor foi demonstrado, quando ele ressurge dentre os mortos. Depois de dizer que o poder do Senhor foi demonstrado, ao ele subir aos céus e estar sobre todo o poder e toda a autoridade, olha como o Senhor revela o seu poder. Verso 22. Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Para o apóstolo Paulo, prova, manifesta da força do poder do Senhor, se encontra também
na igreja. Cristo como o cabeça autoritário, dono e que preenche a igreja. A gente precisa dar uma olhada um pouco aqui na gramática desse texto para a gente observar bem o que Paulo está dizendo. Note que o apóstolo Paulo vai dizer de maneira muito clara algumas coisas. Primeiro, Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. E Paulo vai dizer que Cristo foi dado à igreja. E você precisa fazer uma leitura com cuidado aí, se você usa a NAA ou a ARA, né? Porque se você ler sem prestar atenção para a crase que há aí no A antes de igreja, você pode interpretar muito mal esse texto. O texto vai dizer, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Como se a igreja fosse dada ao Senhor. Mas tem uma crase aí que diz que define, na verdade, que é para a igreja. Ou seja, Cristo foi dado para a igreja. Não foi a igreja que foi dada a Cristo, mas Cristo foi dado para a igreja. Então isso é importante. A NVI vai traduzir assim. Cristo foi dado para a igreja. E isso é importante porque nos ajuda a entender o que é a plenitude que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 23. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E isso é necessário que a gente considere aqui, porque há a possibilidade de duas interpretações nesse texto aqui. A gramática grega, a maneira como ela está escrita, ela pode dizer duas coisas. Se a gente simplesmente observar a gramática, a plenitude aqui pode dizer que a igreja enche Cristo ou que Cristo enche a igreja. São possibilidades se a gente observar simplesmente a estrutura gramatical do grego aqui, já que o verbo, substantivo, tudo está construído na voz média, ou seja, pode ser tanto passivo quanto ativo. Pode realizar ação ou ter ação realizada sobre ela. Mas no contexto geral, e não só da carta aos Efésios, mas toda a Escritura, nós sabemos que Cristo é completo em si mesmo e perfeito em si mesmo. E não tem como a igreja ser aquela que enche Cristo. Cristo ser completo pela igreja. Mas o que Paulo está dizendo aqui de maneira muito bonita, até poética, é que aquele que enche todas as coisas, que enche o universo, que preenche muito além da nossa realidade visível, ele é aquele que enche a igreja. E igreja é um tema importante para a carta aos Efésios. Paulo ainda não definiu aqui, e essa é a primeira vez que a palavra vai aparecer no livro, e ele vai discorrer pelo livro para dizer o que é a igreja, para definir o que é a igreja. Mas nós já podemos entender que ele está falando sobre quem aqui? Sobre os que creem, sobre os que depositam sua fé em Cristo, sobre os que amam os santos. É desses que o apóstolo Paulo está dizendo, e é esses que ele chama de igreja. Os que creem no Senhor Jesus. Os que creem no Senhor Jesus recebem o Senhor Jesus, de maneira que ele os enche. E não simplesmente individualmente, mas coletivamente. Como ele vai discorrer no capítulo 2 para dizer que nós somos o templo do Senhor. Os crentes são o templo, a casa de Deus. E assim como o Senhor encheu o tabernáculo, assim como o Senhor encheu o templo no passado, quando Cristo morreu e o véu se rasgou, agora o local de habitação do Senhor não é mais templos feitos por mãos humanas, mas é o seu povo, o seu corpo, do qual ele é o cabeça e do qual ele enche com todo o seu poder. E meus irmãos, isso aqui para mim é extraordinário, porque quando a gente pensa em poder de Deus, no século 21,
no ano de 2025 no Brasil, você com certeza não pensa na exposição do poder de Deus pensando em igreja. Seja honesto consigo mesmo. Seja honesto consigo mesmo. Quando você pensa no poder de Deus, você pensa na igreja, no povo de Deus, no corpo de Cristo? Eu tenho certeza que não. Se você o faz, eu tenho certeza que o faz com um esforço intencional de lembrar que você leu, você conhece essa verdade como uma afirmação, e aí você diz então, a igreja revela o corpo, o povo, a força do Senhor. Mas a verdade é que quando a gente pensa em igreja, a gente vê igreja, a gente pensa em tudo menos no poder de Cristo. Mas o apóstolo Paulo aqui está de uma maneira muito inspiradora, nos dizendo que Cristo é visto em seu poder, na ressurreição, na ascensão aos céus, mas na plenitude que Ele dá ao seu povo. E o poder de Deus é revelado a nós, na vitória que nós recebemos, já, aqui e agora. Tanto na vocação que nós tivemos no passado, tanto na riqueza da glória que nós esperamos receber no futuro, mas já aqui e agora, na grandeza do poder de Deus, que enche plenamente o seu povo e o seu corpo. Pensa na estrutura da metáfora que Paulo usa. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. E obviamente que hoje, com a biologia moderna e a medicina moderna, a gente pode ter algumas impressões diferentes, mas é comum nós pensarmos, realizarmos que a cabeça é aquela que dirige a vida humana. E nos tempos de Paulo, obviamente, era assim que era entendido. A cabeça é aquela que dirige, é aquela que define, é aquela que movimenta, é aquela que dá as decisões. A cabeça é que move o corpo. E nesse sentido, a igreja, o corpo de Cristo, é movido por sua cabeça, pela mente do Senhor, e é dirigido por Ele de maneira que manifesta justamente aquilo que Ele é, as suas obras, os seus atributos, o seu poder. E é por isso então, irmãos, que isso é uma oração necessária para a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo vai pedir para Deus abrir os nossos olhos para ver o poder do Senhor na igreja. Porque é contra-intuitivo, especialmente para nós que vivemos já 2000 anos depois de Paulo, que nós pensemos na força do Senhor quando olhamos para a igreja. Mas note, a realidade da corrupção da igreja não é simplesmente nossa. Ela não é exclusiva nossa. Nos dias do apóstolo Paulo, ele já alertava contra os lobos. Nos dias do apóstolo Paulo, ele já alertava contra os falsos mestres. Já tinha esse alerta. E já tinha os perigos que cercavam a igreja. Já havia, como nós vimos, né? Ou nós vemos na carta aos Coríntios, pessoas que eram ímpias, pessoas que eram, na verdade, pagãs, infiltradas na igreja, se fazendo de cristãs, e Paulo vai dizer, tira esse do meio de vocês. E a verdade é que Paulo, então, define com muita clareza para a gente, que essas coisas, esses perigos, esses desvios, precisam ficar óbvio, que não são a realidade da igreja, do povo de Deus. O povo de Deus é a manifestação da plenitude de Cristo. E por isso é a manifestação do poder do Senhor. Do poder do Senhor. Agora, por que é tão difícil para a gente ver o poder do Senhor na igreja? Não é simplesmente porque a gente vê as pessoas hoje que se dizem fazer parte da igreja, sendo completamente aversas ou contrárias a tudo que o Evangelho mostra. Aliás, é por isso. Não é simplesmente porque essas pessoas são contrárias, mas é porque é uma mentalidade completamente aversa ao Evangelho. E quando você pensa em igreja hoje, o que é que essas pessoas estão comunicando e buscando? As pessoas buscam, quando elas vão à igreja, elas querem
uma cura de uma doença. Elas querem um carro novo, uma casa nova. Elas querem resolver um problema imediato. Mas o apóstolo Paulo fala do poder de Deus na igreja, pensando em vitória sobre o mal, vitória sobre o pecado, e testemunho do poder do Senhor de nos fazer novas criaturas. É por isso que o apóstolo Paulo vai passar para o capítulo 2, depois de dizer essa oração, para dizer da grande manifestação da graça, que foi o quê? Nos dar vida em Cristo. Nós que éramos mortos em nossos delitos e pecados, agora recebemos vida. E é por isso que o apóstolo Paulo vai avançar para dizer que então nós devemos andar de modo digno da nossa vocação, deixando a mentira e falando a verdade, deixando a imoralidade e sendo santos nas nossas relações sexuais, deixando de roubar e passando a trabalhar. E é nisso que nós vemos o poder de Deus. Quando nós vemos esposas que são submissas aos seus maridos, maridos que amam as suas esposas, pais que corrigem e amam os seus filhos, filhos que são tementes aos pais, chefes que honram os seus servos, servos que honram os seus chefes. E é esse o chamado que o apóstolo Paulo está dizendo, para que nós devemos orar, para ver a força do poder de Deus na nossa santificação, na nossa mortificação do que é mal e do pecado, e na nossa vida de piedade para com Deus. E meus irmãos, é isso que nós precisamos buscar em Deus. E é nisso que nós vamos perceber o poder de Cristo em nós. Você quer ver o poder do Senhor? Você quer ver o poder do Senhor? Pense na ressurreição, obviamente. Pense em Cristo assentado aos céus. Mas pense que Cristo está na igreja, operando poderosamente para que nós venhamos a ser testemunhas do seu poder e nos dar nova vida. Meus irmãos, Cristo está na igreja. Cristo está na igreja. Cristo está em nós. Isso não é pouca coisa. Nós precisamos ter essa clareza. Nós precisamos ter essa clareza que o Filho do Altíssimo, a luz do mundo, Cordeiro de Deus, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o pão da vida, o Salvador do mundo, o bom pastor, o Senhor dos senhores, o Emanuel, que é Deus conosco, o Messias, Rei dos reis, o Filho amado, a ressurreição e a vida, a imagem do Deus invisível, o Santo de Israel, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, o sol da justiça, o grande pastor das ovelhas, o alfa e o ômega, o Filho do Deus vivo, sumo sacerdote, Rei das nações, a porta, o justo juiz, o Rei da glória, nosso advogado junto ao Pai, bom mestre, pedra viva, palavra, rocha, luz dos homens, libertador, Filho de Deus, estrela da manhã, está em nós. Está em nós, o povo de Deus. E isso é a força para que os homens vejam como o Senhor é poderoso. Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos, o ascendeu aos céus e nos dá a sua força total para que nós representemos e manifestemos sua glória entre os homens. A igreja é o povo, o corpo de Cristo. Isso é a força do Senhor. Por isso não negligencie a igreja real. Por isso que nós precisamos denunciar a falsa igreja, a igreja desviada, a igreja que abandonou o evangelho e trocou o evangelho por um outro, que não é outro senão uma mentira. Mas nós fazemos isso especialmente anunciando o verdadeiro evangelho e amando a verdadeira igreja. Nós precisamos amar o corpo de Cristo, que ela é a revelação do poder do Senhor. A força do poder do Senhor precisa ser vista na igreja. E para nós vermos isso, precisamos que o Senhor nos dê essa visão. Por isso que o apóstolo Paulo ora. Eu peço a Deus que ilumine os olhos do seu coração para ver a esperança da sua vocação, a riqueza da glória
mas também a supremacia da força do seu poder. É visto na ressurreição, é visto na ascensão, é visto por nós, especialmente hoje aqui, materialmente, povo de Deus. Que o Senhor nos dê esse amor pela igreja. Orar. Deus bendito, que coisa extraordinária e completamente contra a nossa intuição. E é contra, porque nós temos visto Satanás operar de maneira diligente para destruir a imagem da igreja. Ele tem feito isso, dado uma cara à igreja de perversão, de malignidade, de glória aos homens e de glória a Ele mesmo. Mas, Senhor, nós sabemos que o Teu poder é maior que o dele. Nós sabemos que Cristo, assentado nos lugares celestiais, está acima de qualquer domínio, poder, força, potestade, autoridade. Está acima também de Satanás, que já foi derrotado por ele. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê essa convicção da força do Teu poder, que foi manifesta no passado, quando o Senhor ressurgiu dentre os mortos, dando a Ele a vida novamente, trazendo o Senhor. Também foi revelado no passado, quando Cristo, diante dos seus discípulos, ascendeu aos céus e se elevou de maneira que está assentado agora à direita de Deus Pai. Mas, Senhor, nós queremos ver também a força e a supremacia do Seu poder na igreja, no povo do Senhor, porque é a manifestação do poder do Senhor. Homens e mulheres, velhos e crianças, que nascidos na iniquidade, são transformados por Cristo, nascidos de novo pelo poder do Teu Espírito, e agora vivem uma nova vida, de mortificação do pecado, de santificação e piedade, para testemunhar justamente que nós somos o corpo do Senhor. Pai, nos dá essa visão da Tua igreja, não para que nós mesmos sejamos cheios de glória, não para que nós mesmos sejamos cheios de orgulho e centrados em nós mesmos, mas para que a glória do Filho seja vista, e para que o poder do Deus Trino seja compreendido, visto por nós de maneira real, prática, manifesta fisicamente. Abençoa a Tua igreja. Pai, nos dá que nós sejamos essa igreja, aqui, Igreja Batista Vila Branca, seja esse povo. Nos dá que a igreja brasileira seja assim. Tira de nós os lobos, tira de nós os falsos mestres, nos ajuda a tirar os olhos dessa falsa igreja, focar na igreja do Senhor, para que o Seu nome seja feito grande diante de nós. Abençoa o Teu povo, é a nossa oração, e nos dá, Pai, a alegria então, não somente naquilo que o Senhor realiza em mim individualmente, mas naquilo que o Senhor realiza em nós como povo, como comunidade do Senhor. Em Cristo Jesus nós pedimos e oramos. Amém. Amém.